cheia. Comentar as questões do Forms 1, a parte de anatomia. Então, primeira questão. Paciente, 45 anos, apresenta queixa de dor de início súbito no flanco e região inguinal esquerda. Se contorce de dor e essa dor não melhora durante a posição, se ele mudar de posição. Ele tem algumas coisas aqui interessantes, como hematúria de análise histológica com hemácias íntegras, então não é um problema glomerular, senão essas hemácias dificilmente estariam íntegras, porque elas não são filtradas, né, pelo glomérulo. Ureia e creatinina sérica elevadas, né, então já indica que a função de filtração já não é adequada. E o exame de tomografia identificou uma obstrução na via urinária. Então essa obstrução está mexendo com as pressões de Starling lá no glomérulo, por isso que ele não consegue realizar uma boa filtração. E a obstrução é entre o rim e a bexiga. Bom, entre o rim e a bexiga, o órgão-alvo aqui é o ureter, como vocês podem ver aqui na figura central, que leva a urina do rim até a bexiga. Algumas coisas interessantes, ele passa na frente do músculo psoas maior, né, tem uma diferença de relação estrutural entre o ureter direito e esquerdo, que vale a pena vocês lembrarem, e o local exato da obstrução é próximo à entrada da cavidade pélvica. Então, nosso ureter ele tem 3 constrições. A primeira constrição é entre o ureter e a pelve renal, chamada junção urétero-pélvica, a JUP. Aí esse ureter ele desce, e quando ele vai entrar na cavidade pélvica, ele sofre uma nova constrição, que é a chamada constrição ilíaca, por estar apoiado nos vasos ilíacos, na divisão da artéria ilíaca comum e interna e externa. Ele entra na pelve e a última constrição vai ser quando ele atravessa a parede da bexiga, chamada constrição urétero-vesical, a chamada JUV. Então, o local exato da obstrução é próximo à entrada da pelve, seria nesse ponto. E ele está com hidronefrose e nefrolitise, tem uma obstrução, uma pedra, e desse ponto da pedra para cima, uma dilatação dessa via urinária, sendo que desse ponto para baixo a via urinária está livre, né, sem dilatação. Vamos ver as questões. Em qual local específico ocorreu a obstrução causada pela pedra, né? Então, na constrição ilíaca do ureter, aqui na entrada da pelve. A resposta correta. As estruturas anatômicas da via urinária livres da hidronefrose, então que não sofreram dilatação. Se a constrição foi na parte ilíaca, desse ponto para cima eu tenho a instalação da hidronefrose e a dilatação da via urinária. E desse ponto para baixo ela está livre. Então, a parte livre seria a parte pélvica do ureter, a parte intramural do ureter, aquela parte que atravessa a parede da bexiga, toda a bexiga e a uretra livres da hidronefrose. Então, a resposta, a parte pélvica do ureter, parte intramural do ureter, bexiga e uretra. E a hematúria indicou lesão de qual camada? Nós estamos falando do ureter, e o ureter ele tem lá o seu epitélio de transição, que é muito parecido com o da bexiga, que chama urotélio, a lâmina própria, a camada muscular dupla, depois uma túnica adventícia por fora. Então, como a pedra obstruiu o ureter, não pode ser corpúsculo renal, nem túbulo contorcido distal, nem podócitos, porque essas estruturas estão lá no néfron, no rim. Então, a alternativa correta é o urotélio do ureter. Uma questão não envolvida com o caso inicial. Aqui uma mulher de 39 anos com dor no flanco direito e hematúria, sangue na urina, histórico de litíase renal, foi solicitada uma tomografia para verificar a presença de cálculos. E para facilitar a localização do ureter, podemos nos valer de um conhecimento anatômico. O ureter ele desce na frente desse músculo volumoso que é o psoas maior. Então, num corte transversal dá para ver a vértebra, ao lado do corpo vertebral número 8, o músculo psoas maior, e aqui o 3, os 2 ureteres, um de cada lado, o ureter direito e o ureter esquerdo. Então, a parte abdominal do ureter está localizada anteriormente ao músculo psoas maior, para facilitar a identificação. Um outro histórico aqui, 45 anos, início de dor súbita no flanco esquerdo, irradiando para a virilha. Ele consegue constatar que tem uma obstrução na parte final do ureter. Então, lembrando daqueles slides anteriores, a parte final do ureter, quando atravessa a parede da bexiga, é mais estreita, e aqui é chamado de constrição ou junção urétero-vesical, que é a alternativa correta, constrição urétero-vesical. Um outro caso de
de obstrução de via urinária. Ele tem oligúria, então um volume urinário menor, não tem dor abdominal, lombar, é tabagista, é um paciente de idade, tem um carcinoma urotelial, músculo invasivo, então é um carcinoma do epitélio que invadiu o músculo e está na bexiga, né, no trígono vesical. O trígono vesical é delimitado por esses dois ósseos dos ureteres, a prega interuretérica e o ósseo interno da uretra. E o único meio de ter uma obstrução da via, né, causando oligúria, uma diminuição da urina, é essa obstrução acontecer próximo ao ósseo interno da uretra, né? Então, o local que o carcinoma ocupa é delimitado anatomicamente pelos dois ósseos dos ureteres, a prega interuretérica e o ósseo interno da uretra. E provavelmente o carcinoma está próximo desse ósseo interno da uretra, impedindo o esvaziamento completo da bexiga. Aqui é um caso que acontece em mulher, né, pós-esterectomia, retirada do útero, ela desenvolveu dor no flanco direito, hidronefrose, que mostra que a via urinária tem uma obstrução, e uma situação anatômica importante é lembrar que o ureter tem uma relação grande com a artéria uterina. Então essa é uma foto de uma vista superior da cavidade pélvica, a parte anterior é a bexiga aqui, o útero e o reto. A coluna lombar, né, a parte lombar da coluna, e o ureter aqui passando por cima dos vasos ilíacos, entrando na pelve. Esse ureter, até alcançar a bexiga, ele vai passar por baixo da artéria e da veia uterina. Como ela sofreu uma esterectomia, esses vasos eles foram pinçados e ligados para a remoção do útero, e provavelmente aconteceu a lesão inadvertida do ureter nesse trajeto, passando inferiormente à artéria uterina. Então a resposta correta: ocorreu a lesão inadvertida do ureter, que passa inferiormente à artéria uterina. Uma manipulação de massa retroperitoneal. Então o ureter é retroperitoneal, o rim é retroperitoneal, e essa imagem aqui dá para observar que o ureter ele recebe vasos sanguíneos de diversos pontos, da aorta, da artéria renal, da artéria gonadal, da artéria ilíaca comum, da artéria ilíaca interna. E o interessante é que a parte abdominal do ureter recebe vascularização na porção medial. Os vasos chegam medialmente ao ureter, enquanto que na parte pélvica os vasos eles entram pela porção lateral do ureter. Nós estamos falando de uma manipulação do ureter, manipular o ureter, tracionando para afastá-lo da massa. Como é a parte abdominal do ureter, se eu pegar esse ureter e puxar lateralmente, esses vasos vão se esticar e romper. Então a manipulação dessa parte abdominal do ureter deve ser feita medialmente, tracionar o ureter medialmente. Então, a resposta correta: o ureter deve ser tracionado preferencialmente em direção medial, evitando a lesão dos vasos sanguíneos. Aqui uma lesão característica de uretra. O paciente acabou tendo uma contusão no períneo, na região perineal, numa queda chamada lesão cavaleiro, como vocês podem ver na imagem. A lesão da uretra, o extravasamento da urina. E quando a gente lembra das partes da uretra do homem, ele tem uma parte intramural, que é a saída da bexiga, uma parte prostática, a qual vai receber o ducto ejaculatório, então é a junção do sistema urinário com o genital. Uma parte membranácea, que atravessa a musculatura profunda do períneo, e a parte peniana, que é dividida num segmento bulbar, que é o início do pênis, e uma porção mais dilatada, que é a fossa navicular. Como esse trauma foi na região do períneo, a estrutura superficial do períneo é o bulbo do pênis, e com isso ocorre a lesão desse segmento mais anterior da uretra, que é a lesão da parte esponjosa da uretra. Poderíamos completar aqui no segmento bulbar. E aqui que essa é a última questão da anatomia. O paciente tem um tumor localizado no córtex renal, que se desenvolveu e cresceu exteriormente junto à gordura perirenal. No exame de tomografia computadorizado, o tumor com 8 centímetros de comprimento, 6 de largura, 4 de espessura, não conseguiu infiltrar em outros tecidos, por ser retido por um envoltório do rim. Então, ele cresceu junto à gordura perirenal. É um tumor que se localizou aqui. E ele provavelmente não infiltrou em outros tecidos por conta do revestimento mais externo dessa gordura perirenal, que é chamada de fáscia renal.
Então, só para relembrar os envoltórios do rim, a cápsula fibrosa, que reveste o rim superficialmente, a gordura perirenal, que vai entrar no hilo do rim e preencher o seio renal, a fáscia renal e o último revestimento, que é um revestimento que existente só na parte posterolateral do rim, que é a gordura pararenal. Como o tumor ficou na gordura peri e não extravasou, ele foi contido pela fáscia renal.